Olá, bem-vindo ao módulo 3, onde a gente vai falar sobre os controles financeiros. Essa aula, este módulo é muito importante porque ele vai ajudar tu a atingir os teus propósitos, os teus objetivos, as tuas metas. E pensa comigo o seguinte, se tu tens um propósito de estar aqui fazendo este curso, como é que tu vai saber se realmente tu conseguisse atingir os teus objetivos? Só tem um jeito, se tu mensurares isso. E os controles financeiros têm exatamente este propósito, de a gente poder dar uma parada, olhar, controlar, ver se a gente tem uma estrutura adequada para isso e poder fazer análise. Eu fazendo análise, o que vai acontecer? Eu estou enxergando se eu estou no caminho certo, se eu estou conseguindo ir na direção que realmente eu preciso para as minhas finanças. E veja bem, se o teu objetivo é te organizar, fazer o teu financeiro ainda ser melhor, fazer o teu financeiro te ajudar mais, buscar mais satisfação na tua vida, perfeito, os controles vão te ajudar muito. Mas se tu estás naquela situação de endividamento, ou conhece alguém que está nessa situação de endividamento, os controles vão ajudar a tu corrigir aonde estão os erros, aonde estão os problemas, para então tu conseguires fazer a reversão dessa situação e ir no caminho correto. Esse nosso módulo vai ter 4 aulas. A nossa primeira aula vai falar sobre a estrutura, como que é a estrutura que eu quero te propor, que tu deves ter para tu poder ter um financeiro adequado, para os teus controles serem adequados. Quero também te comentar sobre o que eu acredito que seja o mínimo necessário de estrutura que tu deve ter. Isso nós vamos ver na nossa primeira aula deste módulo 3 de controles financeiros. Na nossa segunda aula, a gente vai entender como que a gente deve organizar o nosso financeiro. Então a gente vai dar uma olhada no nosso extrato, vai dar uma olhada nos controles que a gente tem no nosso cartão de crédito. Nós vamos dar uma analisada nas formas que a gente tem de controles para poder entender como que a gente vai fazer um manejo disso para então poder depois, mais adiante, analisar. Isso vai ser a nossa segunda aula. A nossa terceira aula, nós vamos analisar e vamos entender como fazer os fluxos do planejamento orçamentário, os fluxos realizados, aquele efetivo que a gente faz, e os fluxos que comparam o nosso orçamento com o nosso realizado. E por fim, a nossa quarta aula do módulo 3 vai ser a análise, como que a gente deve analisar esses nossos controles. Então, este módulo vai nos ajudar exatamente a entender o que a gente está fazendo com as nossas finanças, poder mensurar isso e aí seguir no caminho correto ou então agir de forma corretiva. E eu quero te contar uma história que recentemente ocorreu com 2 amigos meus, um casal de amigos meus, que eu ao te relatar isso, tenho certeza que fica mais fácil de tu entender a importância dos controles. Os 2 estavam comentando conosco que queriam mudar a sua vida. No caso do Alex, é a Neca e o Alex. No caso do Alex, ele queria ser mais saudável, ele queria ter alguma forma de conseguir ser mais saudável. E a Neca, ela se sentia um pouco acima do peso e queria fazer uma dieta, ela queria fazer um regime, ela queria emagrecer. E aí os 2 conversando, eles, puxa, como é que nós vamos fazer isso? E olha só o que eles fizeram. Eles pegaram e, primeiro de tudo, foram buscar os especialistas que iam ajudar eles nas áreas específicas. No caso do Alex, ele foi buscar justamente um personal trainer e também um fisioterapeuta. Ela foi buscar um endócrino e também foi buscar um nutricionista.
Então a primeira coisa que eles fizeram é buscar um conhecimento. Depois disso, o que eles fizeram? Eles então passaram a entender que estrutura eles precisavam, depois como que eles iam se organizar, depois foram fazer a análise de se eles estavam fazendo a coisa correta. Deixa eu te mostrar isso, como é que eles fizeram. Dá uma olhada nisso aqui. A ideia da NECA era fazer o regime. Então a primeira questão que ela fez foi procurar um nutricionista e um endócrino. Ela foi lá buscar a informação de como que ela deveria proceder para que ela atingisse os objetivos dela, né, que isso a gente viu no nosso módulo anterior, justamente. E o objetivo da NECA era emagrecer 12 quilos ou pesar 65 quilos. O emagrecer 12 quilos é justamente porque ela poderia, nesse meio tempo, engordar, não ser exatamente atingir os 65 quilos. Mas ela tinha como meta principal chegar aos 65 quilos. Então ela colocou esses dois objetivos até para que ela tivesse focos bem definidos aonde ela queria chegar. E aí o que ela fez? A primeira questão foi a estrutura. Então ela se preocupou o que ela precisaria e como que ela iria atingir isso. Então ela pensou, e obviamente com os especialistas, né, com o Nutri e com o endócrino, que passaram essas informações para ela. Olha, tu vai precisar de uma balança para tu ir analisando como é que tu está indo, tu vai precisar rever os teus alimentos, os teus suplementos, talvez seja necessário. Então ela foi buscando essas informações. Além disso, ela também precisaria mensurar isso, que é mais adiante, né? Ela precisaria ver isso mais adiante. Então ela precisaria fazer isso ou num papel e com caneta, que seria parte da estrutura dela, ou então ela faria diretamente no computador, ou deixaria um painel no quarto dela, né, que ela iria se manter com esse regime. E ela foi contando essa história. Então primeiro eu entendi que eu precisaria da estrutura. Depois ela disse o seguinte: eu precisei me organizar, eu precisaria saber o que eu ia fazer exatamente, como que eu ia fazer isso, quando, né? Então mensalmente, semanalmente, quando que ela iria fazer as opções de alimentos, suplementos, e onde ela ia fazer isso. Se só na sua casa, também nos restaurantes onde iria. Essa questão toda era saber como que ela utilizaria a estrutura dela de forma organizada. Depois disso veio os controles. Então a NECA entendeu que para ela atingir os objetivos dela, ela precisaria controlar isso. E aí ela precisa fazer uma programação para revisar as dietas. E isso também o Nutri e o endócrino deram para ela essa informação. Olha, tu vai precisar mês a mês dar uma olhada nisso e entender como é que tu está andando. Porque se não estiver funcionando, nós vamos ter que ajustar esse método, essa forma que a gente está conduzindo. E obviamente, então, nos controles ela teria que anotar a evolução que ela estava seguindo. E por fim, aí ela faria a análise efetiva, né? Ela iria fazer uma mensuração, que é isso que ela vinha fazendo, e uma comparação com os resultados e o que ela tinha conseguido até então. Vamos dar uma olhada como é que o Alex fez, então, dentro do propósito dele, né, que o objetivo dele e as metas dele também era atingir um índice de massa corporal de 22, um IMC de 22 e fazer esportes, né, porque ele queria sair daquele momento que ele estava de pouca movimentação. Então ele entendeu que esse era um momento dele, mas para isso ele precisaria fazer com método, precisaria fazer de forma adequada. Por isso ele procurou o personal e o físio para que ele conseguisse fazer uma ginástica de forma adequada e realmente atingisse os objetivos que ele buscava. Então o que ele precisou ver? Como estrutura, inicialmente, né? Ele analisou que a academia seria uma boa para ele. Além de fazer em praças, ele iria utilizar uma academia. Ia dar uma reequipada na bike dele, ficar adequada, para não gerar lesões nem nada. Ele gostava de surf também, então ele pegou a prancha dele, reativou a prancha dele. Ele também gostava de esportes com bola, então pegou uma bola de futebol, deixou em dia também para ir
brincar na praça para atingir o objetivo dele e, obviamente, não adianta ele querer fazer esportes se não tivesse os equipamentos e vestuário adequado. Da mesma forma que a NECA, então o Alex precisaria de um papel, precisaria de caneta ou no computador. Aonde ele fosse fazer então os controles dele, ele precisaria deixar isso definido. E aí, para organizar isso, o que ele precisaria? Da mesma forma que a NECA, ele entendeu que ele precisaria ver o que ele ia ter que fazer, como que ele iria fazer, quando que ele iria fazer e onde. Sempre com o monitoramento dos especialistas, para então ele ter claro que ele estava no caminho correto ou precisaria retomar isso. E como? Utilizando a estrutura que ele montou para atingir o IMC de 22. Os controles dele era fazer uma programação, anotar a frequência que ele vinha fazendo e anotar a evolução. E, por fim, a análise que ele iria fazer é justamente mensurar e comparar o que ele vinha fazendo para atingir os objetivos dele. Então veja bem que este exemplo desses meus amigos, da NECA e do Alex, é justamente para tu entender, e é o que nós vamos ver aqui nesse nosso módulo, o que eu vou estar te propondo, ou seja, que estrutura tu precisa para fazer as tuas finanças, que organização tu precisa para fazer as tuas finanças de forma adequada. Os controles são justamente os fluxos que eu vou estar propondo. E, por fim, a nossa última aula vai ser análise. Esta é a ideia que eu quero te propor. Então veja que com esse exemplo da NECA e do Alex, é a forma que eu quero te sugerir que tu faça também as tuas finanças, o teu controle financeiro. Lembre-se do regime da NECA. Ela tinha um propósito, que ela queria emagrecer. Qual é o teu propósito financeiro? É te organizar, é controlar melhor as tuas finanças, é sair do endividamento? Então esse vai ser o teu propósito. Crie as tuas metas, os teus objetivos, que é o que a gente viu no planejamento orçamentário do nosso módulo anterior. Mas para isso tu também precisa ter uma estrutura. Assim como a NECA viu a estrutura que ela precisava para fazer a dieta dela, tu precisa ver a tua estrutura, e é isso que nós vamos ver na nossa aula. Depois tu precisa te organizar, assim como eles fizeram, a Alex e a NECA fizeram, tu também tem que fazer. Tu tem que fazer a análise para mensurar se tu está indo no caminho correto. Então te lembre desses exemplos justamente para ficar mais fácil de entender a importância do controle. Eu também, nessa introdução desse módulo 13, eu quero te falar que nós vamos fazer os nossos exemplos, nós vamos trabalhar as nossas planilhas, tudo através do Excel. E por que nós vamos fazer isso com o Excel? Porque é uma ferramenta que normalmente a gente tem um bom domínio da informação, da forma que a gente coloca os dados, busca a informação e fica mais fácil de eu conseguir lidar. Mas aí eu quero te dizer o seguinte, é possível nós fazermos os nossos controles através de sites e aplicativos que hoje estão tão em moda, e aliás nós temos diversos aí hoje disponíveis na internet? Sim, claro, tu podes fazer. Mas o fundamental é tu entenderes o conceito. Por isso que através do Excel eu consigo te passar os conceitos bem mais tranquilo. E aí nós vamos evoluindo, tu vai pegar os conceitos, se tu quiseres fazer tudo isso que nós vamos fazer em planilhas de Excel através dos aplicativos ou de sites, não tem problema nenhum. O fundamental é tu entenderes o que tu precisa e como tu deves analisar isso. E é assim que eu imagino que através do Excel tu vais ter a melhor forma de ter este conhecimento. Agora eu gostaria que tu parasse um pouquinho e tivesse bastante atenção no que eu vou te comentar, que é fundamental para esse nosso módulo de controles financeiros. Eu quero te falar na forma como acontece as nossas operações financeiras. Elas acontecem de duas formas, ou através do regime de competência ou através do regime de caixa. Regime de competência é quando acontece efetivamente a compra ou
o contrato de, por exemplo, de algum serviço que eu prestei. No ato que eu fiz a contratação, que eu vou receber uma nota fiscal, ou então que eu vou receber um contrato de algum serviço que tu podes prestar. E quando efetivamente ou tu recebe o dinheiro, ou tu paga em dinheiro, no cartão, seja como for, é o regime de caixa. Deixa eu te dar um exemplo, então, para que fique bem claro isso para ti. Vamos supor que a gente vai numa loja comprar um sapato. E a gente chegando na loja, a gente compra o sapato. Na loja eles não dão desconto para pagamento à vista, então a gente vai optar por comprar prazo, porque neste caso eu consigo pagar mais tranquilamente. Então a gente opta por pagar a prazo. O que vai acontecer nos nossos controles financeiros? O regime, quando eu comprei, quando eu recebi a nota fiscal, é o regime de competência. E quando, se eu comprei no cartão de crédito, chega a minha primeira fatura e chega o primeiro vencimento, por hipótese nós compramos em 4 parcelas, chega a primeira parcela do nosso sapato que nós compramos. Quando há um impacto de sair do bolso ou entrar no nosso bolso, é caixa, regime de caixa. Quando é competência, é quando foi feita a contratação, ou de entrada ou de saída. E eu estou te comentando isso porque é muito comum as pessoas, as famílias, nos seus orçamentos, confundirem uma coisa com a outra. E aí acabam se perdendo e não sabem muito bem por quê. Então eu estou te esclarecendo para que fique bem claro isso para ti. Não confunda isso. A gente, aqui nos nossos controles, sempre vai tratar regime de caixa, quando houver um impacto no teu caixa. Certo? Então, por exemplo, compramos aquele nosso tênis, aquele nosso sapato, nós só vamos considerar quando formos pagar. Ah, Rogério, e se eu pagar à vista? Pronto, então o impacto foi todo ele ali quando eu paguei ele à vista. Também quero te comentar que aqui no nosso módulo 3, eu estou te deixando disponível alguns sites que tu vais poder fazer o controle e alguns apps. É uma sugestão que eu estou dando, que já comentei que não é desta forma, não é através de aplicativos que a gente vai entender os nossos controles, mas eu vou te deixar uma relação aqui dos que eu acredito que são os mais adequados para tu fazer os teus controles, se tu optares por isso. Caso contrário, eu também estou deixando as planilhas de Excel que tu vais poder utilizar. Então, seja bem-vindo ao nosso módulo 3, e espero que realmente tu consiga fazer os controles que são tão importantes e tão necessários para que a gente siga na forma correta com as nossas finanças. Ok? Vamos às aulas!